encontrando, vamos nos centrando, deixando o nosso espírito à vontade, para que nós possamos receber os ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina. Estamos serenando e agradecemos a Deus essa oportunidade maravilhosa de estarmos nos encontrando mais uma vez com os ensinamentos do Cristo à luz da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o capítulo de hoje, coletânea de preces. A coletânea de preces é o último capítulo do nosso Evangelho, no qual encerra os ensinamentos de Jesus, que são a base moral de todos os capítulos desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, ela compõe, dentre outros assuntos, os esclarecimentos da nossa doutrina. E nós entendemos que a coletânea de preces, ela é a síntese dos ensinamentos do Cristo à luz da nossa doutrina. Ela é o servir. É o servir através da prece. Servimos ao próximo através da prece. Um dos itens bastante relevantes desse capítulo são as preces em reuniões espíritas, onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Com essa fala, Jesus nos chama a atenção para a importância das preces coletivas, a força da união em torno de um objetivo. É comparável a uma vara que, quando isolada, ela é frágil, mas quando se junta a outras varas, ela se torna um feixe, e esse feixe se torna poderoso, se torna forte. Nós sabemos que as preces, elas são uma comunhão de desejos junto a Deus, junto aos bons espíritos, junto aos Espíritos Santos, como se trata em outras denominações religiosas, não é?
Mas muitas são as vezes em que nós não conseguimos articular a nossa mensagem. Nós nos perdemos um pouco naquilo que nós queremos transmitir através de uma prece. Quem nunca se perdeu no meio de uma prece? É comum. Em função a isto, os benfeitores, através de Kardec, nos trouxeram essa coletânea. E essa coletânea é uma diversidade enorme de preces. Creio em torno de 40, 45 preces, das quais são classificadas em preces pessoais, preces gerais, preces pelos outros, preces para os espíritos, para os obsedados, etc, etc. Para cada prece, nós temos um desejo que a manifesta. Então, na coletânea, esses desejos, eles são intitulados como prefácio da prece. Então, quando você tem uma necessidade de expressão, quando você quer manifestar os seus desejos, ali você tem uma classificação, uma definição, né, dos seus desejos. Nós chamamos de prece, ou melhor, prefácio da prece. Agora, quais são as condições da prece? Existe necessidade de observarmos algumas condições. E nós podemos até considerar aqui que não basta a presença física dos participantes, porque uma reunião com Jesus significa a presença espiritual dos participantes. É a mais importante presença, a presença do espírito e não a presença do corpo, não é? O que nós poderemos considerar também é que através dessas preces, nós estaremos em conexão exclusiva com Deus e os bons espíritos. E nós iremos nos manifestar através de uma ideia única, de uma vibração única. E uma outra questão que nós deveremos sempre observar: não é a quantidade de palavras, não são os cânticos, não são os atos exteriores que darão qualidade às preces. O que dará qualidade às preces é a pureza de coração dos seus participantes. E esses participantes deverão estar comprometidos com o desejo a ser manifestado através da prece. E quando se fala em pureza de coração, nós nos lembramos dessas palavras de Jesus: vai primeiro te reconciliar com o teu irmão, e depois voltes para fazer a tua oferta
diante do altar. E ali, ele querendo nos dizer, nos ensinando, que antes de nos dirigirmos ao Senhor, nós deveremos cuidar dos nossos ressentimentos, perdoando, pedindo perdão, reconciliando, reparando as nossas ofensas. Aliás, esse lembrete que hoje nós recebemos aqui, ele trata exatamente desse assunto. A profundidade de acerto, de benefícios em relação ao perdão. É como querendo nos dizer que as bênçãos do Senhor, elas se iniciam através do nosso entendimento com o outro. A partir dali é que nós teremos a serenidade, a paz espiritual. Qual de vocês, por acaso, não se encontrou em um dia que houve um desentendimento com o seu filho, ou com a sua esposa, enfim, alguém muito próximo de você, ocorreu aquele desentendimento e você fica numa angústia que lhe toma todas as forças. Enquanto você não conseguir reconciliar, se entender com aquela pessoa que muitas vezes você magoou ou foi magoado, você não consegue voltar para os trilhos. É necessário que haja esse entendimento para que nós possamos voltar aos prumos, como diz o outro. Não é verdade? Muito bem. Nós tratamos aqui também, nesse capítulo, da ação da prece. A ação da prece, ela funciona como se a união de todos os fluidos, das energias consequentes da prece, que irão formar uma corrente fluídica extremamente poderosa, a qual será utilizada nos processos de cura para aquelas pessoas que tenham merecimento. Curas de enfermidades dolorosas. Esses fluidos, essas energias que são colhidas das preces, serão reparadoras para amenizar, para curar essas enfermidades. Enfermidades, obviamente, para aqueles que têm o merecimento. E agora, e aqueles que não têm o merecimento? Essas energias benéficas, essas energias, elas agirão no campo da força, no campo da coragem, exatamente para aquele que tem essas enfermidades, mas que elas são provas e expiações libertadoras. Então esses fluidos magnéticos irão amenizar essas dores, essas vicissitudes.
E nessas situações, muitas são as vezes em que as suas dores não são necessariamente sofrimento. Você as tem, você convive com elas, mas você tem a resignação suficiente para suportá-las. Nessas preces, nessas reuniões espíritas, o Espiritismo nos dá a entender a participação dos espíritos através do seu poder fluídico, do seu poder energético. E quanto maior a classificação desse espírito na escala espiritual, mais será o seu poder reparador, mais será a sua resplandecência nessas reuniões espíritas, e podendo muitas vezes chegar ao dom da ubiquidade, que na verdade é o espírito estar simultaneamente em mais de um lugar. Nós também temos a considerar que as preces contidas na coletânea, elas não são preces formuladas exclusivamente sem que haja a participação do necessitado, daquele que vai fazer a prece. Então, os benfeitores, eles deixam muito claro essa observação, que as preces contidas na coletânea são apenas sugestões, são modelos, mas que o necessitado com certeza poderá utilizá-la de acordo com a sua própria convicção, fazer a sua formulação. Mas um detalhe que nós temos a considerar em relação às reuniões espíritas é a necessidade, de praxe inclusive, que se faça uma oração inicial, convocando, solicitando, pedindo a ajuda, a participação dos bons espíritos. E posteriormente, ao fim dessa reunião, uma oração final. Uma oração final quando nós agradecemos a participação desses espíritos. Toda prece, isso todos nós também sabemos, que toda prece tem uma resposta. Pode não ser a prece, a resposta que queiramos, mas ela virá. Pode não ser no tempo, pode não ser na maneira, mas com certeza será providências que nós estamos necessitando. O que nós temos também a considerar: todas as preces impessoais dirigidas às forças supremas, elas têm uma resposta imediata. São as preces intercessórias. Essas preces, elas são aquelas que nós fazemos para o outro. Nós nos desvestimos do nosso egoísmo, somos tocados pelo sentimento da compaixão e, a partir daí,
nós manifestamos o nosso desejo de amenizar as dores, as vicissitudes, o sofrimento do outro. E quando nós falamos em preces intercessórias, eu trouxe para reflexão algumas informações preciosas. Elas são destacadas nos capítulos 24 e 25 da obra Os Mensageiros. Essas informações, esses ensinamentos, eles são passados pelo espírito benfeitor, instrutor, que acompanha o André Luiz na colônia em que ele está instalado. E ele diz assim: na prece, prestemos atenção, são informações exatamente preciosas. Na prece, encontramos a produção de elementos força, que são os fluidos magnéticos, que chegam da providência divina em quantidade igual para todos, que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para recebê-los. Essa capacidade diferente para recebê-los representa o seu estágio atual de elevação moral e espiritual. Então, quando são feitas essas preces dirigidas às entidades supremas, eles nos mandam essas energias, esses fluidos, aqui chamado de elementos força, numa quantidade igual para todos. É só que o aproveitamento dessa energia, ela vai depender de nós, da nossa elevação moral e espiritual. Nós temos inclusive uma passagem bastante interessante que nos faz lembrar e considerar esse aspecto. Quando um fariseu, doutor da lei, chegou a Jesus para tentá-lo e lhe perguntou: mestre, qual é o maior mandamento? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e do seu entendimento. Entendimento. Nos querendo dizer que os entendimentos são diferentes, né? Alguns têm um entendimento mais elevado, outros estão iniciando essa aprendizagem. Então Jesus foi extremamente claro: de acordo com o seu entendimento. E esse entendimento, com certeza, vai prosperando, né? Mais uma colocação que Aniceto faz de bastante importância. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Toda a prece, as forças supremas do bem, delas fluem os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando em nós as esperanças divinas, e que se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então nós pudemos observar que quando nós fazemos uma prece intercessória, nós pedimos pelo outro, nós não temos uma linha reta de atendimento.
das forças supremas em relação àquela pessoa a quem pedimos. Elas vêm para nós, nós somos os solicitantes, são misturados com o nosso magnetismo pessoal e posteriormente são repassados para aquele que está em necessidade. Agora, ouçam essa informação também preciosa. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Se nós não tivermos o mínimo interesse ou a mínima intenção de melhorar, não tem como. Não tem como. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É alguma coisa bastante comum que nós sempre levamos em consideração, né? E nessa passagem também, ainda falando sobre André Luiz, nós podemos considerar aquela passagem no livro Nosso Lar, quando o André Luiz passa por 8 anos no umbral, em sofrimento pesadíssimo, e quando ele está totalmente atolado naquele emaranhado de coisas ruins, uma dor consciencial terrível, ele pede a ajuda dos braços paternais. Ele fala exatamente isso daí, que a força suprema lhe envie braços paternais. Bastou pouquíssimo tempo e Clarencio estava ali fazendo o socorro de André Luiz. É bastante interessante essa passagem. Continuando. O Senhor atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos recolher para semelhantes respostas, são utilizados todos quando trazem consigo a luz da bondade, para auxiliar em nome de Deus. Nós observamos em todas essas manifestações espirituais a influência da bondade no mundo espiritual. A bondade, ela realmente é um passaporte. É um passaporte que nos credencia como cliente VIP em nosso retorno à nossa pátria espiritual. É a bondade. E agora encerrando também com a mensagem de Aniceto, ele diz: e como Deus socorre o homem pelo homem, nós nos socorremos a alma também pela alma. E cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida.